campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao livro Os Mensageiros, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso amado Francisco Cândido Xavier. Saúde os trabalhadores, frequentadores, simpatizantes, do Grupo Espírita Francisco Xavier, que vem acompanhando todos os nossos trabalhos. Continue acessando o nosso canal, dando uma curtida nos nossos trabalhos. Hoje nós vamos ler o capítulo 45 e o 46, mas antes vamos lembrar do 43 e do 44. O 43 é o título Antes da Reunião. Aniceto, Vicente e André retornam à residência da Dona Isabel, onde já está sendo organizado para aquela noite um trabalho espiritual. E muito interessante que os colaboradores estão magnetizando todo o ambiente, inclusive o ar. Muito interessante, né? É tipo uma limpeza, um preparo, para receber aquelas entidades que vão ser atendidas. E o 43 se chama assistência, Desculpe, o 44, assistência. André lembra naquele movimento as câmaras de retificação, lembra de Narcisa, a sua doçura, a sua dedicação ao trabalho, E Aniceto designa André para atender 6 entidades que vão chegando ali. Ele até se sentiu constrangido, Mas o Aniceto diz para ele, com boa vontade tudo se faz, E realmente. E ali ele atende, a primeira, que é uma entidade, uma senhora que está cega. E ele, com muito carinho, com muita bondade, começa a conversar, magnetizar, atender ela, e ela volta a ver. Só que os outros têm mais dificuldade. Nem todos ele consegue, sucesso. Mas Aniceto explica que é assim mesmo, cada um vai, receber o atendimento de acordo da sua situação espiritual. Nem todos são curados, Bem interessante, porque isso aí a gente vê muito numa casa espírita, nem todos, Alguns já estão preparados, outros ainda não, Muito lindo aqui esse capítulo. Nós vamos ler hoje o 45, que tem o nome Mente Enferma. Observando o trabalho sempre, Aniceto considerou: aqui não comparece apenas os desencarnados enfermos. Repare os encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador daquele grupo, acrescentou: veja esse amigo rodeado de sombra, em conversação, com o colaborador da nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe as palavras e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante da demistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso: tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa a extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas.
A metapsíquica corrigiu muitos voos de imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Rubentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distante das demonstrações exatas. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando: concordo, doutor Fidelis, em que o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios, viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida de um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrer os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo, em seguida alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrada livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho do nosso Senhor. O cavalheiro que respondia pelo nome de Dr. Fidelis sorriu de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou: se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatasse a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenares dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como de residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações tornaram-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua. Portanto, não podemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. Que baita explicação, lindíssima, né? O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou: você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado: está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos com toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também
nós seremos compelidos às contas necessárias algum dia. Não poderemos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos aos novos cultos de adoração. A doutrina Dr. Fidelis é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou simples cobaia de laboratório. Os pesquisadores, atualmente batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que ensameiam no campo do serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra contra os grãos de areia e os vermes invasores. Determinam o grau do calor e estudam a longitude. Observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezem a semente. O interlocutor deixou de sorrir e observou: vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus consinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou: reparam como esse homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai no raciocínio participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Todo espera dos outros, examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. Espera a tranquilidade pela fé sem dar-se o trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo no turvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Estamos admirados entre as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja esse homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação. Que lição, né? Estudioso, né? E não se fica na superfície, né? Que coisa interessante. E tem muita gente assim, né, meus irmãos? Que não entra na essência da doutrina, não se analisa, né? Porque a questão é o conhecer de si mesmo. Não adianta, né? Vamos lá, para o 46, Aprendendo Sempre, o capítulo 46. Segundo informações de Aniceto, faltava mais de 1 hora para o início da preleção evangélica, sob a responsabilidade do Sr. Bentes, na esfera dos frequentadores encarnados, mas o movimento de serviço espiritual tornava-se intensíssimo. Reuniam-se ali para olhos humanos 35 individualidades terrestres, e, no entanto, em nosso círculo, o número de necessitados excedia de 200, porquanto agora a Assembleia estava acrescida de muitas entidades que formavam o séquito perturbador da maioria dos aprendizes ali congregados. Para eles, organizou-se uma divisão especial que me pareceu constituída por elementos de maior vigilância, visto chegarem quase obrigatoriamente acompanhado os que buscavam socorro espiritual sem indicação dos orientadores em serviço nas vias públicas.
A movimentação era enorme e o tempo era escasso para qualquer observação sem movimento ativo. Todos os servidores da casa se mantinham a postos, desenvolvendo a melhor atenção. Reparei que num ângulo de grande mesa havia numerosas indicações de receituário e assistência. Os mais variados nomes ali se enfileiraram. Muitas pessoas pediam conselhos médicos, orientação, assistência e passes. 4 facultativos espirituais se moviam diligentes e secundando-lhes o esforço humanitário. 40 cooperadores diretos iam e vinham, recolhendo informações, enriquecendo pormenores. Que lindo, né, o trabalho espiritual. Aproximamo-nos do grande número de papéis nominados, enquanto curiosamente buscava examiná-los, Aniceto explicou. Temos aqui a indicação das pessoas que se afirmam necessitadas de amparo e socorro imediato. Mas recebe elas tudo quanto pede? Indagou Vicente curioso. Nosso mentor sorriu e respondeu: recebe o que precisam. Muitos solicitam a cura do corpo, mas somos forçados a estudar até que ponto lhes podemos ser úteis, no particularismo dos seus desejos. Outros reclamam orientações várias, obrigando-nos a equilibrar nossa cooperação, de modo a não lhe tolher a liberdade individual. A existência terrestre é um curso ativo de preparação espiritual, e quase sempre não faltam na escola os alunos ociosos, que perdem o tempo em vez de aproveitá-lo, ansiosos pelas realizações mentirosas do menor esforço. Desse modo, no capítulo das orientações, a maior parte dos pedidos é desassissada. A solicitação da terapêutica para a manutenção da saúde física, pelos que de fato se interessam pelo concurso espiritual, é sempre justa. Todavia, no que concerne a conselhos para a vida normal, é imprescindível muita cautela de nossa parte, diante das requisições daqueles que se negam voluntariamente aos testemunhos de conduta cristã. O Evangelho está cheio de sagrados roteiros espirituais e o discípulo, pelo menos diante da própria consciência, deve se considerar obrigado a conhecê-los. Vejam, né? O instrutor amigo fez pequena pausa, mudou a inflexão de voz, como para acentuar fortemente as palavras, e considerou. Possivelmente, vocês objetarão que toda pergunta exige resposta e todo pedido merece solução. Entretanto, nesse caso de esclarecer determinadas solicitações pelos companheiros encarnados, devemos recorrer muitas vezes ao silêncio. Como recomendar humildade àqueles que a pregam para os outros? Como ensinar a paciência aos que se aconselham aos semelhantes? E como indicar o bálsamo do trabalho aos que já sabem condenar a ociosidade alheia? Não seria contrassenso? Ler os regulamentos da vida para os cegos e para os ignorantes é obra meritória, mas repeti-los aos que já se encontram plenamente informados não será menosprezo do valor do tempo? Alma alguma, nas diversas confissões religiosas do cristianismo, recebe notícia de Jesus sem razão de ser. Ora, se toda condição de trabalho edificante traduz compromisso da criatura, todo compromisso do Cristo traduz responsabilidade. Cada aprendiz do Mestre, portanto, está no dever de observar a consciência, conferindo-lhe os alvitres profundos, como as disposições evangélicas. Vicente, que escutava com grande interesse, aventou. No entanto, ousaria lembrar os que formulam semelhantes pedidos levianamente. Sim, elucidou Aniceto sorrindo, mas nós não podemos copiar-lhes o impulso. Os desencarnados e os encarnados que ainda abusam das possibilidades do intercâmbio entre as esferas visíveis e invisíveis do homem comum pagarão um alto preço pela invigilância. Nesse caso, perguntei respeitoso, como corresponder aos pedidos de orientação?
Alguns raros, esclareceu o nosso orientador, merece o concurso da nossa elucidação verbal, na hipótese de se referir aos interesses eternos do espírito, quando isso não seja possível. Entretanto, quase sempre é indispensável nada responder de maneira direta, auxiliando os interessados na pauta de nossos recursos, em silêncio, mesmo porque não temos grande tempo para relembrar a irmãos encarnados certas obrigações que eles não deviam escapar da memória para a felicidade de si mesmo. Calou-se por um momento o bondoso instrutor, considerando em seguida interessado em nos subtrair qualquer dúvidas. Muitas entidades desencarnadas estimam o fornecimento de palpite para diversas situações e dificuldades terrestres. Mas esses pobres amigos estacionam desastradamente em questões subalternas, incapazes de uma visão mais alta, em face dos horizontes infinitos da vida eterna, convertendo-se em menos escravos da mentalidade inferiores encarnados na Terra. Esquece que o nosso interesse imediato agora deve ser, acima de todos, aquele que se refere à espiritualidade superior. Nossos irmãos inquietos, que fornecem palpites a preguiçosas mentes encarnadas sobre assuntos referentes à responsabilidade justa e sincera do homem, devem fazê-lo de própria conta. O que acontece então? Perguntou Vicente, curioso. Nosso mentor, contudo, respondeu com outra pergunta. O que acontece ao homem de responsabilidade que se põe a brincar? Nesse instante, um dos clínicos espirituais aproximou-se. Foi gentilmente saudado por Aniceto, que lhe disse, depois de apresentarmos: disponha de nossa colaboração humilde. Aqui estamos na qualidade de médicos itinerantes, prontos ao concurso ativo. Vem do nosso lar? Indagou o nosso companheiro respeitosamente. Sim, respondeu Aniceto prestativo. Pois bem, considerou ele, se possível, estimarei receber-lhes o auxílio, após a reunião, para 2 casos urgentes. Trata-se de uma jovem desencarnada hoje e de um agonizante, meu amigo. Sem dúvida, acentuou o nosso orientador solícito, aguardaremos suas indicações. E assim encerramos os 2 capítulos, né? O 45 e o 46. Isso aí. De muito esclarecimento. Nem sempre o que a gente deseja é o que a gente tem condições de receber, né? Isso a gente tem que ter em mente, né? Trazer forte isso. A gente, até nas nossas preces, a gente tem que cuidar o que pede. Porque nem sempre estamos preparados também para receber isso aí, né? Então ficou aí esses capítulos de muita lição. Agradeço de coração a paciência de terem ouvido, né? Continue acessando o nosso canal, continue acessando as nossas leituras, as nossas palestras. Deem sempre uma curtida, inscrevam-se aqueles que ainda não se inscreveram. E que Deus, com a sua infinita misericórdia, abençoe a todos os nossos propósitos. Até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site